Bom, hoje nós temos a felicidade de contar com um palestrante especial, é o Wellerson de Santos, que está aqui ao meu lado. Ele vem de Belo Horizonte, ele é do Grupo Sheila, lá de Belo Horizonte. Ele já tem 20 livros publicados, tem 4 pendrives em palestras e toda a renda é revertida para instituições de caridade, que ele vai contar um pouquinho mais para a gente. Wellerson, muito obrigado por ter vindo já de antemão, e o tema da palestra é a cura real. Queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em suas doces vibrações de paz. Era o mês de Nisan, mês de março e abril do nosso calendário ocidental, e o pequeno casebre de Simão Pedro estava envolvido por uma multidão. Todos se acotovelavam para falar com o mestre de Nazaré. A notícia já havia corrido de boca a ouvido de que ele devolvia a vista aos cegos, fazia andar os paralíticos, limpava os leprosos, transformava lágrimas em sorrisos, trazia esperança aos desgraçados da sorte. E Simão Pedro, o velho pescador, recostado na porta de entrada do seu lar, ele meditava: como sou feliz! Jesus escolheu a minha casa para atender as multidões. O dia correu célere, sem que eles pudessem se dar conta. A tarde chegou, a noite logo alcançou os céus de Cafarnaum, e do lado de fora, a multidão continuava se acotovelando. Parecia infindável. E Simão Pedro percebeu que a face de Jesus estava cansada. Ele já havia atendido naquele dia dezenas e dezenas de pessoas. E como um tresloucado do lado de fora, Simão Pedro gritava: hoje o meu mestre não atende a mais ninguém. Dispersem todos, retornem amanhã para que o atendimento continue. E a multidão foi se dispersando. Quando já não havia mais ninguém do lado de fora, Simão Pedro tocou no ombro de Jesus e o convidou para que eles pudessem andar à margem do mar. Os pés descalços pisavam na areia, enquanto as ondas, ao sabor do vento, vinham lamber os seus pés. Era o silêncio entre o mestre e o seu discípulo, a contemplação da beleza da natureza. E à medida que eles andavam, não muito distante, Jesus visualizou uma tamareira, espécie de árvore daquela região, cujas raízes saem para fora, como se fosse um banco que a natureza havia fabricado para que eles pudessem se assentar. Jesus assentou-se sobre as raízes e Simão Pedro aos seus pés na areia, colocando a cabeça sobre o colo de Jesus. O silêncio permanecia entre eles. Quando em determinado instante, Simão Pedro ergueu os olhos e, ao contemplar a face de Jesus, percebeu que o mestre estava chorando. As lágrimas desciam pelo rosto do meigo rabi, e Simão Pedro, levantando-se, um tanto quanto assustado, disse ao Senhor: as suas lágrimas só podem ser de felicidade. Hoje eu vi com os meus próprios olhos as maravilhas que o Senhor realizou em minha casa. O Senhor está feliz, não é? Jesus levantou os olhos marejados de lágrimas e disse ao apóstolo mais velho: as minhas lágrimas são de compaixão. Compadecido estou dos homens que não entenderam a minha mensagem. E naquele instante Simão Pedro pôs-se a meditar.
Porque se as multidões não entendiam a mensagem de Jesus, nem ele. Porque Jesus estava chorando naquele dia de grandes realizações. E voltou a sentar-se aos pés de Jesus para poder refletir sobre aquela palavra que ele havia escutado. Enquanto Simão Pedro estava na praia com o Rabi, no centro de Cafarnaum, havia um homem que estava em uma taberna, acompanhado dos seus amigos. Assentado em volta de uma mesa de madeira, já alcoolizado, um dos companheiros que ali estava disse em alta voz: Natanael ben Elias, nós só vamos acreditar se escutarmos a sua boca o que lhe aconteceu. E Natanael, cambaleando, subiu em cima do banco, como se ali fosse o seu palco, e começou a contar. Todos vocês aqui nessa cidade me conhecem. Eu era chamado o paralítico de Cafarnaum. Desde que as minhas pernas enrijeceram e eu não mais pude andar, a minha vida não tinha qualquer sentido. Eu aguardava a morte chegar. Até que hoje pela manhã, amigos vieram à minha casa e me disseram: Natanael, já ouviste falar de Jesus? Eu tinha escutado alguém me dizer a respeito do Nazareno, e uma esperança logo, logo brotou dentro do meu coração. Porque os amigos carregaram a minha esteira até a casa do pescador Simão Pedro. Quando lá chegamos, porém, os meus olhos contemplaram uma multidão. Todos queriam falar com Jesus de Nazaré. Os meus amigos pediram licença para nós passarmos, eles carregavam a minha esteira. Mas quem daria licença? Todos eram necessitados como eu. E aquela luz que havia se acendido parecia se apagar. Quando então os meus amigos disseram: Não se perturbe, Natanael, porque custe o que custar, tu vais falar com Jesus. Veja a casa de Simão Pedro. Ela é quadrangular, feita de pedras, e há uma escada que leva ao segundo andar, onde há um terraço, uma clarabóia no teto, de onde se entra a luz do sol e a luz do luar. Nós te desceremos pelo teto da casa. E então os meus amigos, carregando a minha esteira, deram a volta em torno da multidão e com dificuldade subiram as escadas, carregando a minha esteira. Toda a multidão estava atônita do que poderia acontecer. E no telhado da casa do pescador, eles amarraram a minha esteira a cordas e me desceram pelo teto. À medida que a minha esteira foi descendo, o meu coração ficou descompassado. As minhas pernas enrijecidas ficaram trêmulas. As minhas mãos álgidas de suor. Quando em determinado instante, os meus olhos contemplaram os olhos de Jesus. E quando eu olhei aquele homem me fitar, o homem que eu nunca havia visto em minha existência, ele me disse: Natanael ben Elias, que tu queres de mim? Eu fiquei tão assustado. Como aquele homem poderia saber o meu nome? A minha esteira foi colocada no chão. E eu perguntei: mas Senhor, tu sabes o meu nome, sem nunca ter me visto? Eu sou o bom pastor e conheço a todas as minhas ovelhas. Então, se tu me conheces, tu sabes o que eu desejo. Eu quero as minhas pernas de volta. Natanael, disse-me ele: os teus pecados estão perdoados. E naquele instante um grande murmúrio se fez dentro da saleta do casebre de Simão. Eram os doutores da lei, os fariseus, saduceus que ali se encontravam. E eles questionavam: mas quem é este homem para perdoar pecados de alguém?
E Jesus, olhando para os sepulcros branqueados por fora e cheios de podridão por dentro, apenas disse-lhes: que é mais fácil? Dizer a esse homem que aqui está, os teus pecados estão perdoados, ou dizer a ele, levanta-te e anda? E como se uma catapulta estivesse nas minhas costas, eu me soergui do chão. As minhas pernas enrijecidas se esticaram e eu voltei a andar, como uma criança que aprende a dar os primeiros passos. A minha vontade era de ajoelhar-me aos seus pés, para poder agradecê-lo. Mas eu não tive tempo para isto. Porque o Rabi, ele me disse: agora, pega a tua cama, coloca sobre suas costas e volta para a tua casa. Toma o teu leito sobre as tuas costas e volta para o teu lar. E aqui sou eu, meus amigos, bebê morando com vocês. A vida é muito curta. Ontem eu estava paralítico. Hoje eu voltei a andar. E amanhã, o que será de mim? E quase caindo do banco onde estava falando, Natanael ben Elias voltou a sentar-se junto dos seus amigos, naquele bordel, tomou mais um gole de vinho, gargalhou junto com os amigos e foi aproveitar a vida que ainda se encontrava ao seu derredor, na existência física, na oportunidade que lhe fora concedida. Enquanto Natanael ben Elias estava no bordel, Jesus e Simão Pedro na praia. O apóstolo, não suportando a dúvida que ia no seu coração, voltou a levantar-se do chão e disse: Senhor, mas se os homens não entendem a sua mensagem, nem eu, explica-me, porque as tuas lágrimas não são de felicidade. Porque a felicidade, meu filho, não é deste mundo. Os homens buscam a felicidade passageira, a felicidade fugaz. Eu te digo que neste exato momento, Natanael ben Elias encontra-se em um bordel. Eu curei a paralisia dele que estava por fora, mas ele continua com a paralisia da alma. Está buscando para a sua existência doenças mais atrozes do que aquela que ele possuía. E silenciando, Simão Pedro abaixou os olhos, chorou junto com Jesus e foi orar em favor da humanidade. Nós iniciamos as nossas reflexões essa noite em torno de a cura real, com a história de Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, uma das 27 curas realizadas por Jesus. Porque de Natanael ben Elias, todos nós que estamos aqui temos um pouco. Todos nós que passamos por dores, por aflições, que temos enfermidades, estamos desejosos de nos ver livres da doença. Mas bem poucos de nós queremos encontrar a cura real. A cura que acontece do interior para o exterior. E a doutrina espírita, que é uma doutrina que alarga a nossa visão para as verdades da vida, ela nos traz o bálsamo, nos traz o remédio que nos cura interiormente. Muitas vezes, o nosso corpo físico, ele continua chagado com a experiência da enfermidade, mas o modo que nós vivenciamos a experiência é que se torna diferente. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar o Espírito de verdade nos dizendo que todas as nossas enfermidades, todas as nossas aflições, existe uma causa. E que nós podemos encontrá-la fazendo uma viagem interior, uma análise de nós mesmos. Existem situações na nossa vida
que quando nós buscamos encontrar a causa, logo, logo encontramos. Alguém que utilizou-se de forma demasiada do cigarro e desenvolveu uma doença respiratória, um câncer de pulmão. Nós temos aí o efeito de uma causa conhecida. Alguém que utilizou-se da bebida alcoólica de forma demasiada, desenvolveu cirrose, outra doença pertinente ao alcoolismo. Está aí o efeito de uma causa conhecida. Alguém que utilizou-se do sexo desregrado e contaminou-se com o vírus do HIV, ou ainda outra doença sexualmente transmissível. Nós temos aí o efeito de uma causa conhecida. Mas e quando alguém nasce cego, surdo, mudo, tetraplégico? Quando alguém desenvolve durante a sua existência as doenças degenerativas, como o mal de Parkinson, Alzheimer e tantas outras? Onde está a causa? Onde vamos encontrar a gênese dessas enfermidades, senão na reencarnação? Nós que somos reencarnacionistas, nós vamos perceber que a justiça divina, ela nos proporciona as oportunidades para podermos burilar o nosso espírito, a fim de encontrarmos a plenitude. Daí a necessidade de, quando a enfermidade surgir na nossa existência, nós buscarmos compreendê-la, porque toda enfermidade quer trazer uma mensagem para nós. Quando nós não a decodificamos, ela permanece. E a dor fica mais doída, porque nós nos revoltamos, nós nos blasfemamos. E quantas vezes nós perguntamos, mas por quê? Por que é que nós adoecemos? Este questionamento muitas vezes não quer calar na intimidade do nosso coração. E o benfeitor espiritual Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, no capítulo intitulado Saúde, ele vai nos explicar de uma forma muito didática por que é que nós adoecemos. Ele vai nos dizer que todas as vezes que nós nos afastamos da lei divina, nós encharcamos o nosso perispírito com vibrações negativas. O nosso perispírito é o elo de ligação do espírito com o corpo físico. É através do perispírito que o espírito comanda o corpo e que o corpo transfere ao espírito as emoções, as sensações. É no nosso perispírito que ficam registradas todas as nossas conquistas, positivas e negativas. Quando nós desencarnamos, morremos, nós levamos conosco tudo isso que foi amealhado durante a nossa existência. Quando nós vamos reencarnar e o nosso perispírito é ligado ao óvulo fecundado, à célula ovo, o espírito comandará pela mente o desenvolvimento daquele embrião, que vai se transformar em feto mais tarde, para que então possa transferir todas as conquistas, conquistas positivas e negativas. Se o espírito se comprometeu em uma determinada área e tem este comprometimento no organismo espiritual, ele transfere então para o corpo informação, transferindo a enfermidade. E é por isso que nós nascemos com as doenças chamadas congênitas, aquelas que já trazemos conosco desde o ventre da nossa mãe. De certo que vários outros fatores também vão implicar no desenvolvimento das enfermidades, porque aquelas que adquirimos no transcorrer da nossa existência, pelas nossas atitudes, pelos nossos caminhos enveredados, muitas vezes infelizes. Mas o fato é que quando a enfermidade bate à nossa porta, é preciso nós lidarmos com ela de maneira diferente. Porque no campo da saúde e da doença, nós temos muito o que avançar. Há um conceito ainda muito equivocado dentro da nossa sociedade do que seja saúde. Porque muitos de nós achamos que saúde é ausência de doenças. E este conceito já foi modificado.
A Organização Mundial de Saúde vai nos apresentar que saúde é o bem-estar físico, moral e espiritual da criatura humana. Isso significa que uma pessoa doente pode estar profundamente saudável, como uma pessoa aparentemente saudável pode estar profundamente doente. Quantas vezes nós nos apresentamos aparentemente saudáveis e estamos de mau humor? Estamos reclamando de tudo e de todos. Hoje porque o tempo está fechado e pode chover. Mas se estivesse com sol e muito quente, nós estaríamos reclamando também. Sempre insatisfeitos em relação à nossa existência. Não seria uma doença da alma que estamos desenvolvendo na intimidade do nosso coração? Daí é preciso nós percebermos que podemos assumir atitudes perante as enfermidades que batem à nossa porta. Nós conhecemos essa existência, um homem extraordinário que hoje já se encontra no mundo espiritual, mineiro da cidade de Tuiutaba. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939 e recebeu o nome de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, ele desde o período da sua adolescência, abraçou a doutrina espírita. Na sua cidade, tornou-se o grande trabalhador da instituição que frequentava, fazia palestras, abraçou diversas tarefas assistenciais. E Jerônimo, logo começou a ser chamado para fazer algumas palestras na região. O jovem, ele tinha um hábito muito interessante, um corpo muito esbelto, ele era muito bonito, olhava no espelho, na sua casa muito simples, onde morava com a mãe, batia no peito e dizia: eu sou um Tarzan. E quando a mãe passava e olhava, pensava: isso é coisa de adolescente. Ela sorria do próprio filho. Até que ele passava diante da alfaiataria da sua cidade, olhava ali os ternos que eram expostos, e ele tinha muita vontade de ter um terno de linho branco. Era o sonho de Jerônimo Mendonça. Ele não tinha condições de comprar, porque a sua família era muito simples, mas ele ficava enamorando o terno do lado de fora. O alfaiate da cidade conhecia o jovem Jerônimo, gostava muito dele, e um dia disse: Jerônimo, entre aqui, vou tirar as suas medidas. Mas por que, Senhor? Porque eu vou te dar de presente um terno de linho branco. Ele nem podia acreditar. 15 dias depois, o alfaiate entregou o terno pronto. Jerônimo foi correndo para casa, vestiu o seu terno e quando ele olhou no espelho, tinha certeza, era realmente um Tarzan. Agora, ele realmente era um Tarzan. E a sua mãe sorria. Ele aguardava agora o dia de vestir o terno. Porque quando nós compramos uma roupa nova ou ganhamos de alguém, ela não tem significado nenhum deixada dentro do guarda-roupa. Tem que usar para mostrar para os outros. Afinal de contas, dizem os estudiosos do comportamento humano, que a criatura humana veste para os outros, não para si mesma. Porque quando nós colocamos uma roupa e o marido, a esposa, o filho olha e diz: mas vai com essa roupa? Nós corremos e tiramos. Porque o importante é que o outro está pensando da roupa que nós estamos vestindo. E ele ficou aguardando o momento propício para poder vestir. E é claro que foi numa palestra. Foi convidado a fazer uma palestra na zona rural de Tuiutaba. Era uma pequena casa espírita que pela primeira vez o chamava. Ele nunca tinha ido. O Jerônimo não sabia dirigir. E um amigo é que o acompanhou. Mas o que o jovem não sabia é que ele tinha que andar uma parte a pé para chegar à zona rural onde ia fazer a palestra. E tinha que atravessar uma pinguela. Quem não sabe o que é pinguela, é um pequeno córrego com uma tora de madeira, onde se atravessa para o outro lado. Quando Jerônimo foi atravessar, desequilibrou e caiu dentro do córrego. Nós podemos imaginar como ficou o terno de linho branco, todo cheio de lama. Mas ele estava atrasado para a palestra, acabou indo todo sujo de lama. Fez a palestra e aprendeu naquele dia uma das grandes lições da sua existência, que era ter humildade. Há lugares e lugares para se vestir,
um terno de linho branco. Passou algumas semanas e na cidade de Tuiutaba chegou um médium que recebia cartas consoladoras, parentes mortos que escreviam aos vivos. O auditório estava superlotado. Todos vieram ver as mensagens que seriam psicografadas. Naturalmente, Jerônimo Espírita foi participar também do evento. Assentou-se na última cadeira, o médium à frente, psicografando as cartas. Alguém fez a palestra da noite. E quando, já pela madrugada, o médium começou a ler as mensagens que foram sendo entregues aos familiares, a última mensagem, o médium disse: essa mensagem, ela vai para o Tarzan, que está presente no nosso auditório. O auditório todo olhava uns para os outros, procurando quem era o Tarzan. Ninguém manifestou. E então o médium disse: essa mensagem vai para o Tarzan que está aqui presente. Jerônimo Mendonça se escondeu debaixo da cadeira, porque ninguém sabia que ele se auto-intitulava Tarzan. Ficou em silêncio e o médium disse: já que a pessoa não se identifica, vou ler em público a mensagem. Tarzan, prepara-te, porque uma grande selva vai chegar na sua vida para que você possa vencer. Ele não sabia do que se tratava. Escutou a mensagem, guardou-a dentro do coração e seguiu a caminhada. Semanas depois daquele acontecimento, chegou em Tuiutaba uma película cinematográfica que levou ao cinema milhões de pessoas em todo o mundo. O longa-metragem E o Vento Levou. Jerônimo Mendonça ficou entusiasmado. Muito jovem, 18 anos, ele queria assistir o filme. E quando foi comprar ingresso, única sessão em Tuiutaba, quando ele chegou no guichê, havia acabado todos os ingressos. Mas ele conhecia o dono do cinema, o famoso jeitinho brasileiro, e ele disse: eu compro o ingresso para ficar em pé. Mal sabia ele que ficaria 3 horas e meia em pé, mas era vontade de ir. Eu compro o ingresso para ficar em pé. Se não se importar, eu te vendo, disse o dono do cinema. Ele comprou o ingresso e à noite, é claro, vestindo o terno de linho branco, que agora era a oportunidade, foi assistir o filme. Em pé, no fundo do cinema, ele assistiu o longa-metragem. Ficou emocionado várias vezes com o filme, como todos que estavam ali. E quando terminou, era muito comum nas cidades do interior as pessoas aplaudirem o filme que foi exibido. Ele também aplaudiu. Porém, quando foi sair, não se movimentava. As pernas estavam chumbadas no chão e quando ele olhou, estavam muito inchadas. Ele teve que ser carregado para casa pelos amigos. Quando chegou em casa, o médico foi chamado para examinar. E para examinar, necessitava tirar a calça do terno de linho branco. Mas a perna estava tão inchada que a calça não saía. Então tiveram que cortar com a tesoura o terno de linho branco de Jerônimo. Lá se vai o terno branco dele. Quando o médico examinou, deu o triste diagnóstico para a época: artrite reumatoide. Ele não sabia o que era, 18 anos. Mas a partir daquele dia, começou a usar uma muleta. Depois passou para 2 muletas. Depois foi para a cadeira de rodas. E com 20 anos de idade, ele foi para uma cama recurvada. Uma cama de ferro que foi desenhada para ele, porque as pernas ficavam em V, os braços também. Ele não movimentava nenhum membro do seu corpo, apenas os olhos e a boca. E continuou falando do Evangelho de Jesus. Onde era chamado, Jerônimo falava sobre a mensagem que havia trazido para o seu coração tanto entendimento, a libertação, o consolo. Mas como se isso não bastasse, Jerônimo Mendonça teve um problema ocular. Foi no oftalmologista da cidade e por imperícia médica ficou cego de uma vista. A doença passou para outro olho. E amigos pagaram para ele uma consulta em Belo Horizonte, a capital mineira. E por imperícia médica, ficou cego da outra vista.
cego dos 2 olhos, tetraplégico. E com o microfone dependurado sobre a boca, falando do Evangelho de Jesus. Quando nós vimos pela primeira e única vez esse homem, quando esteve em Belo Horizonte, no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, grupo que frequentamos, 8 homens entrou com ele carregando a cama, colocou em cima do palco, e ele, quando começou a falar, emocionou o público que estava presente. E dentre tantas coisas que ele disse naquela tarde e noite, o que mais nos chamou a atenção? Pessoas vêm a mim reclamar de unha encravada. Pessoas vêm a mim reclamar de mal-estar gástrico, porque se alimentaram de forma demasiada. Será que eles não me veem? E nós não vemos. Porque sempre a nossa dor é mais doída do que a do outro. Nossa, hoje eu amanheci com uma dor de cabeça. Menino, tem 15 dias que meu corpo está doendo todo. E nós começamos então a discutir com as pessoas. Quem sofre mais? Qual é o maior sofredor daqueles relacionamentos dos quais nós participamos? Mas Jerônimo Mendonça, com a problemática de saúde, ele procurou todo o auxílio da época, médicos renomados que pudessem auxiliar a lidar bem com a enfermidade, mas como espírita, ele procurou também um auxílio espiritual. E ele foi a Congonhas, também nas Minas Gerais, onde à época havia um médium que trabalhava com o espírito Adolfo Fritz, José Arigó. José Arigó realizava muitas curas por meio deste benfeitor espiritual. E seria natural que Jerônimo também o procurasse. Ele andava numa Kombi amarrado atrás, a sua cama na Kombi, e sempre carregado, conforme nós dissemos, pelos homens. Ele então chegou na cidade, a cidade é muito pequena, filas imensas, romarias vinham falar com José Arigó. Ele entrou na fila, sol muito quente, sol escaldante, e ele do lado de fora aguardando a sua vez, quando alguém que estava dentro da casa veio correndo e disse: o espírito Fritz está mandando levar o homem da cama recurvada. Os amigos então carregaram a cama, e quando foram passar pela porta de entrada do casebre onde morava José Arigó, a cama não passava. E lá de dentro o espírito: entre com esse homem que ele é de porta estreita mesmo. E com dificuldade entraram. Quando entraram com Jerônimo Mendonça, o benfeitor espiritual, que se comunicava por meio do médium, aproximou-se e disse para ele: meu filho, você está com uma doença terrível. Ele disse: eu sei, é por isso que eu vim aqui, para que o senhor possa me ajudar. Você está com a doença dos 3 Cs. Nenhum médico havia dado aquele diagnóstico até o momento. Doença dos 3 Cs. Esse espírito é bom mesmo. Fala de doença que a gente nem sabe que tem. Doença dos 3 Cs. Que doença é essa? Calma, karma e cama. É essa a sua enfermidade. Calma, karma e cama. E Jerônimo Mendonça começa a entender quais eram os desígnios de Deus para a sua existência. Mas viajando pelo Brasil, ele ficou sendo chamado o gigante deitado. Muitas vezes chegava numa cidade e as pessoas olhavam Jerônimo naquela condição, os amigos espíritas, e diziam: coitadinho do Jerônimo, nossa, coitadinho dele, veio de tão longe, não é? Jerônimo deve estar muito cansado, não é? Jerônimo tão bem, e as pessoas achando que ele era um coitadinho, que às vezes nós achamos que as pessoas são coitadinhas, às vezes nós mesmos nos achamos uns coitadinhos, e isso nos deprecia, porque ninguém é coitadinho, nós somos responsáveis pela nossa existência. E Jerônimo começou a minar sangue pelos poros. Quando ele foi ao seu médico, o médico disse: vou falar na linguagem espírita, você está desencarnando. Ele disse: estou morrendo? Está morrendo. E posso decidir do meu amigo? Que amigo? Chico Xavier. E onde ele mora? Uberaba. Você não aguenta. Uma viagem de Tuiutaba até Uberaba, você morre no meio do caminho. Só se for de avião. Naquela época as viagens de avião eram muito caras. Somente aviões particulares que eram contratados. E amigos compraram uma passagem para que Jerônimo pudesse ir a Uberaba, despedir-se do Chico. E ele foi. Porém, quando ele chegou na comunhão espírita cristã,
Era finalzinho de tarde, o sol também muito quente. Chico não estava e o prédio fechado. Jerônimo ficou do lado de fora esperando. Já à noitinha chegou o Chico com os amigos. Quando o Chico viu o Jerônimo, ficou muito feliz. Já foi logo dizendo: vejam, vejam, o Jerônimo está parecendo uma rosa despetalando, porque ele minava sangue pelos poros. Chico aproximou-se, beijou na testa dele, disse: vamos todos beijar. Era uma forma que Chico encontrava de transferir energias positivas para Jerônimo. Daí a pouco, Chico bateu na perna de Jerônimo e disse: meu amigo, a sua doença realmente é terrível. E ele disse: eu sei, Chico, estou morrendo. Vim aqui me despedir de você. O Chico bateu de novo na perna dele e disse: eu não estou falando dessa doença. Eu estou me referindo à síndrome que você está desenvolvendo. Síndrome? Mas que síndrome? Do coitadinho. Síndrome do coitadinho. Você acha que é a pior pessoa do mundo? O mais sofredor? Pois eu te digo que não é. Para essa doença, Jerônimo, só há um remédio: trabalho. Vamos trabalhar? E ele, que foi para despedir do Chico, fez a palestra da noite. E continuou pregando o Evangelho de Jesus durante muito tempo. E nas suas palestras, demonstrando o seu estado saudável, embora a enfermidade, ele contava histórias da sua doença, para mostrar às pessoas como nós podemos ser felizes, embora as dificuldades. Ele narrou que saiu de Tuiutaba para fazer uma palestra bem próxima da sua cidade. Naquele tempo, passados anos, as estradas já estavam asfaltadas e ele estava um pouco atrasado para a palestra. Então o motorista teve que correr um pouco mais e eles foram pegos pelo radar da Polícia Rodoviária Federal. Naqueles dias, os motoristas tinham muito medo da Polícia Rodoviária Federal, porque hoje passam e não estão aí, mas naquele tempo as pessoas tinham medo. E a viatura veio aberta atrás da Kombi, fazendo sinal para o motorista parar no acostamento, porque o policial queria falar com ele. O motorista já começou a tremer de medo. Atrás estava Jerônimo, na cama recurvado, um lençol sobre as pernas, ele usava uns óculos escuros. Quando o policial chegou, disse logo ao motorista: o senhor é cego? Não sabe ver placas de trânsito? Está dizendo para passar a 40 quilômetros, o senhor passa a 80 quilômetros por hora? O motorista, tremendo, a primeira coisa que veio à mente, ele disse: o senhor me desculpe, mas eu estou levando essa pessoa aqui ao hospital. E apontou para o lado de trás. O policial colocou a cabeça dentro da Kombi, logo tirou e disse: vá correndo agora mesmo, porque essa mulher vai dar à luz aí atrás. Com a perna aberta e com o lençol branco em cima, achou que era uma gestante que ia dar à luz. E ele contava sorrindo. Ele disse que depois do terno de linho branco, um dos seus maiores sonhos também era ir a um show do Roberto Carlos, o rei da música. E ele ganhou um ingresso para ir no show em São Paulo. Eu queria ter amigos como Jerônimo Mendonça, tudo que ele pedia, ganhava. Então ele foi para o show em Roberto Carlos. E quando chegou no show, e o rei entrou no palco, Roberto Carlos é muito impressionado com as coisas. Quando viu aquele homem recurvado no meio do povo, na hora do intervalo quis saber quem era. E o produtor disse: é Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Ele gosta muito de você. Então traga no meu camarim porque eu quero conhecê-lo. E para a alegria de Jerônimo, foi levado ao camarim para conversar com Roberto Carlos. Conversaram longamente, tornaram-se grandes amigos. E então Jerônimo, ao despedir-se, disse ao Roberto: posso te falar uma coisa? Roberto estava encantado com ele. Disse: diga o que quiser. Você deve ter muita inveja de mim, não é verdade? Roberto Carlos olhou para ele, aquele homem recurvado, pobre, cego, estava ali naquela cama de ferro, dependendo de tudo e de todos. Você acha que eu tenho inveja de você? Acho não, tenho certeza. Mas por quê? Porque você é rico, você é famoso, você é aplaudido, você é cantor, mas sou eu que saio carregado do seu show. E é uma verdade, onde ia tinha que ser carregado por todos. O estado saudável da vida, embora as dificuldades pelas quais ele passava. Hoje, no mundo espiritual, Jerônimo Mendonça está liberto das suas amarras, iluminado, um grande trabalhador do nosso movimento espírita,
no mundo espiritual. Allan Kardec, o nosso codificador, na quarta obra, O Céu e o Inferno, vai nos dizer que para nós lidarmos com as experiências da enfermidade e encontrarmos a cura real, nós precisamos desenvolver 3 pontos distintos: fé, merecimento e vontade. Sem estes 3 itens, nós não nos curamos interiormente. A fé é a mola propulsora da nossa vida. É por meio da fé que nós nos soerguemos e seguimos adiante. Jesus nos disse que aquele que tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda seria capaz de movimentar montanhas. Muitos de nós achamos que fé é crença. Quem crê hoje deixa de crer amanhã. Quanta coisa nós criamos e hoje já não cremos mais. Quantas coisas nós cremos hoje, amanhã vamos deixar de crer. Fé é sabedoria. Nós levamos conosco para a eternidade. Mas alguns dizem que fé é artigo religioso, que as religiões criaram para nós temermos a Deus e seguirmos os seus ensinamentos. Mas um grande estudioso, cientista, o Dr. Deepak Chopra, ele realizou um estudo sobre a fé, o poder curador que tem a fé. E vai nos dizer que é preciso nós termos algumas fés na intimidade do nosso coração. A primeira delas, pouco difundida, mas tão importante para o nosso processo de cura, que é a fé em si mesmo. Quem não acredita em si, não acredita em mais ninguém. É preciso nós crermos nas nossas potencialidades, sabermos que temos condições de sair daquele ponto e irmos a outro. E muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Nós estamos desempregados, vamos fazer uma entrevista de emprego, tenho certeza que não vou passar. São muitos candidatos, eu nasci realmente marcado para ficar do jeito que estou. Já projetamos na nossa mente o que nós desejamos. Vamos fazer uma prova do Enem ou uma prova de um concurso público. Vou fazer a prova porque paguei a inscrição, mas tenho certeza que não vou passar. São centenas de candidatos para uma vaga. Eu sou azarado mesmo, não vou passar. Já projetamos a nossa mente. E no campo da enfermidade, a mesma forma. Nós vamos ao médico, ele dá um diagnóstico de difícil tratamento. Doutor, mas essa doença vai me matar. E vai mesmo. Começou a matar a partir dali. Porque a pessoa já foi criando na sua mente aquela experiência. Então é preciso ter fé em si mesmo. Mas é preciso ter fé também no médico e no tratamento que nós estamos realizando. Nós, os brasileiros, somos muito curiosos. Nós vamos ao médico, ele faz o diagnóstico, passa o medicamento, nós vamos à farmácia e compramos. Daí uma semana, se o remédio não fez o efeito que nós desejávamos, nós já dizemos que o médico não serve, muito menos o remédio, e vamos a um segundo médico, para que ele faça toda a avaliação, mude o medicamento. Daí a pouco nós vamos ao terceiro médico. Fui a todos os médicos do mundo, nenhum deles encontrou a cura para a minha enfermidade. É uma falácia, ninguém pode ir a todos os médicos do mundo. E os médicos não nos curam, eles nos ajudam a curar, por meio das suas orientações. Mas às vezes ainda é pior, que nós pegamos o medicamento, a receita do medicamento e vamos para casa. E quando chegamos em casa, pegamos o telefone e ligamos para o nosso amigo ou parente, que está tendo a mesma enfermidade que nós estamos tendo. O médico prescreveu esse remédio. E o parente amigo, igual água, não serve para nada. Toma esse aqui que é bem melhor. E agora o nosso médico é o nosso parente, o nosso amigo, que vai receitar o medicamento que nós vamos tomar. Pessoas tomando o mesmo medicamento, com a mesma enfermidade, vão ter ação diferente daquele medicamento. Porque vários fatores influenciam para que o organismo absorva aquelas substâncias necessárias para a nossa verdadeira cura. E a última fé trazida pelo Dr. Deepak Chopra é a fé no poder superior. Ele não diz a fé em Deus, porque ele é religioso, ele é um cientista. Mas ele diz a necessidade da criatura humana poder se apegar a algo mais extramaterial, para então sustentar a nossa existência no dia a dia.
Mas é preciso também ter merecimento para nós alcançarmos a nossa cura. Muitas vezes acontece algo muito ruim na nossa vida, nós levamos a mão à cabeça, olhamos para o céu, ó Senhor, mas por quê? Eu não mereço. Eu frequento o Centro Espírita Irmão Tomé, quantos anos? E vai acontecer logo comigo, logo eu que sou trabalhador da primeira hora. Não merecemos. Mas se acontece uma coisa muito boa, nós olhamos no céu claro, aqui de Vitória, e dizemos, ó Senhor, mas eu não mereço. O Senhor é muito bom comigo, não mereço. Às vezes até numa falsa humildade, porque por dentro mereço sim, mas deixa eu falar que não mereço para ficar bem com Deus. Não mereço, não mereço. Então Deus não sabe o que faz. Nós temos que ensinar para Ele. Porque se Ele dá para um o que não merece de bom, dá o que não merece de ruim para o outro, então Ele não sabe o que está fazendo conosco. Jesus nos disse que Deus nos dá a cada um segundo as nossas obras. Ah, Wellerson, mas isso é orgulho. Achar que as coisas boas é porque merecemos? Bom senso. Semeadura e colheita. Façamos por merecer coisas melhores, semeando boas sementes. Mas o último item, trazido por Kardec, é a vontade. Será que há alguém doente que não tem vontade de se curar? Muitas pessoas. Muitas pessoas inconscientemente acham que estando doentes vão ser mais amadas, que as pessoas que estão à sua volta vão gostar mais dela, que é um conceito muito equivocado. A vontade, ela precisa ser desperta no nosso coração, para que nós possamos nos levantar e prosseguir, utilizando-se dos recursos que a medicina nos oferece, mas principalmente encontrando as potencialidades que Deus nos dá na intimidade do nosso coração, já que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Um cancerologista americano chamado Bernie Siegel, ele fez um estudo sobre o poder da vontade. E ele traz alguns estudos muito interessantes, porque ele vai trazer alguns dos seus pacientes como exemplos para todos nós. Ele contou que um paciente chegou no seu consultório, primeira vez, assentou-se, contou a sua história, cheia de sofrimentos. E o cancerologista, pela experiência, percebeu que se tratava de algo muito grave. Mas ele não podia dizer ao paciente, porque tinha que fazer os exames primeiro. Prescreveu todos os exames. 15 dias depois, o paciente voltou, com os exames abertos, é claro. Porque nós adoramos abrir exames do laboratório para não entender nada, ficar lendo e sofrendo antecipadamente. Porque não entendemos o que trouxe o resultado, mas já achamos que estamos morrendo. Então, ele trouxe aberto aqueles exames. Entregou para o médico, e o Dr. Siegel começou a olhar e assustou-se. E o paciente percebeu. É grave, não é, doutor? Pode me dizer, estou sentado. O médico olhou para ele tranquilamente e disse, depende do ponto de vista de quem escuta a notícia. Pode falar, doutor. O Senhor não tem nada. O homem levantou da cadeira, colocou o dedo no nariz do Dr. Bernie Siegel. O senhor me faz gastar uma fortuna com esses exames para dizer que eu não tenho nada? E ficou mal-humorado e frustrado porque não tinha nada. Muitos de nós somos assim. Quando nós vamos no médico, estamos com uma dor. Ele examina e diz que não tem nada, nós saímos tristes do consultório. Tem que achar alguma coisa. Aliás, conta uma história muito antiga, que aqui no Brasil, onde o Sistema Único de Saúde é maravilhoso, o atendimento sempre na hora, havia um dos nossos estados, a capital, que eu não vou dizer qual é, onde no corredor estavam morrendo as pessoas por falta de atendimento. E Jesus se compadeceu, porque imagine os seus irmãos morrendo sem atendimento médico por falta de médicos, e ele resolveu vir pessoalmente atender. Ele mudou a sua compleição para que ninguém pudesse perceber que era ele que chegava no hospital. Imagina a balbúrdia se todos soubessem que Jesus estava ali. Então ele entrou no hospital como médico novo. No primeiro consultório, começou a chamar os pacientes. E o primeiro paciente, um cadeirante. Entrou, cabeça baixa, sofrido. E o médico, Jesus,
Disse então para o paciente: olhe para mim. O paciente achou estranho olhar para o médico. Ele ergueu os olhos: conte-me a sua história. O paciente contou, chorou, e o médico compadeceu-se, Jesus, e disse para ele: levanta-te e anda. O paciente levantou, andou e saiu empurrando a cadeira de rodas. Quando chegou do lado de fora, os outros pacientes que aguardavam perguntaram: e então, o médico novo é bom ou não é? Igual a todos os outros, nem coloca a mão na gente. Tem que colocar a mão, tem que achar alguma coisa, senão não é bom médico. É a nossa maneira de lidar. A vontade, ela é primacial no processo de cura. O Dr. Bernie Siegel conta que uma paciente chegou no consultório com os exames já feitos. Ela estava já com câncer avançado, em estado quase terminal. E quando ele pegou, não sabia como ela estava viva. E ela disse: eu estou aqui porque o Senhor é o melhor da América. O que pode fazer por mim? Ele olhou para ela e disse: o que a medicina podia fazer pela senhora, já foi feito. Não há mais nada o que fazer. Ela disse: mas dê uma probabilidade de vida para mim. Não tinha probabilidade para ela. Ele abaixou os olhos e disse: a senhora seria 1 em 1 milhão. Ela levantou-se emocionada e disse: vamos começar o tratamento agora, porque eu serei 1 em 1 milhão. E ela teve uma excelente sobrevida, porque ela tinha a vontade de sair daquela experiência. Que nós possamos meditar sobre isso. Que no nosso dia a dia nós possamos acender dentro do nosso coração a verdadeira fé, que sem obras é morta. Termos merecimento com o trabalho que nós empreendemos, o trabalho de doar-se sem esperar nenhuma recompensa. E termos a vontade que nos faça erguer e seguir adiante. Mas a noite de hoje, quando somos convidados a falar sobre a cura real, nós não podíamos deixar de terminar o nosso encontro dessa noite sem falar sobre uma cura que toca profundamente o nosso coração e que nós não poderíamos nos esquecer. Ele foi chamado por Jesus a seguir os seus passos. A história não registrou como, mas logo que foi chamado, sem pestanejar, pôde tornar-se um dos apóstolos de Jesus. Muito curioso, sempre questionava tudo. Era um grande questionador, porque já naquele tempo desenvolvia a fé raciocinada. Onde estava Jesus realizando curas? Onde estava Jesus contando as suas histórias, as parábolas? Tomé, chamado Dídimo, ele queria absorver todos aqueles ensinamentos. Mas certo dia, depois que Jesus havia sido crucificado, estavam os apóstolos todos reunidos dentro do cenáculo, na casa de Maria de Jerusalém, quando aquela mulher chegou chorando. Estava ela, ao mesmo tempo, assustada, mas feliz. Madalena gritava: Jesus vive. Ele acabou de me aparecer no sepulcro e pediu para que vocês possam ir a Betânia, porque ele deseja falar-lhes. Naquele instante, Maria de Nazaré, que estava ali, levantou-se, abraçou Madalena, e uma voz rouquenha veio do fundo do cenáculo: tu pensas que nós vamos acreditar? Ele poderia ter aparecido a sua mãe Maria, parecido a Simão Pedro, a João, mas a ti, tu achas que nós vamos acreditar? Era Tomé, que não acreditou na mensagem que Madalena trazia, e não foi para Betânia. Ali em Betânia, com portas e janelas fechadas, eis que Jesus aparece. Os apóstolos, amigos de Tomé, quando contaram para ele, ele começou a sorrir e disse: eu só crerei se eu meter o dedo nas suas chagas. Quando em certa ocasião estavam todos eles reunidos, também com janelas e portas fechadas, Jesus aparece. E aproximando-se de Tomé,
lhe disse: vem aqui e mete o teu dedo, para que tu creias nas minhas chagas. E descendendo os pulsos, ali estavam as marcas dos pregos. Tomé tocou e começou a chorar. Ó Senhor, agora eu creio. Felizes foram aqueles que não viram e creram, Tomé. Santo Agostinho vai dizer mais tarde que Tomé duvidou para que nós pudéssemos crer. E embora ele tenha entrado para a história da humanidade com a sua dúvida, poucos de nós sabemos o trabalho extraordinário que este grande apóstolo realizou. Porque depois do dia de Pentecostes, ele foi para a cidade de Madras, na Índia, onde decantou a mensagem do Evangelho, onde nunca antes havia se falado. E ali, durante anos, ele pôde transformar tantos corações. Até que no ano de 52, os soldados do rei Milapura chegaram naquele templo religioso e com arcos e flechas envenenadas, os soldados diziam: cala-te, Tomé, porque aqui não desejamos a mensagem de Jesus. Tomé não se calou, e os soldados então cravaram o corpo dele com as setas envenenadas. O veneno foi entrando na corrente sanguínea, ele teve vontade de gritar de dor, e quando ia fazê-lo, uma luz começou a brilhar diante dos seus olhos, e de dentro dela, a figura excelsa de Jesus, que com o dedo em riste, disse: não grite, Tomé, porque a tua vida já gritou. Ele tombou no chão, o corpo é uma quimera, ele se acaba. Mas o espírito curado, liberto das suas amarras, porque ele duvidou sim, mas durante anos trabalhou para iluminar o seu coração, foi recebido no mundo espiritual por Jesus de Nazaré. Porque aquele que porfiar até o fim, este sim será salvo. Que nós possamos encontrar a nossa cura real no exemplo grandioso do mentor espiritual dessa casa, irmão Tomé, a fim de que possamos também encontrar a nossa plenitude. Gostaríamos de agradecer o carinho, a presença de todos vocês. Para o nosso coração é uma alegria estar por primeira vez nessa instituição. Espero outras oportunidades para o nosso reencontro, na avaliação, na reflexão do Evangelho de Jesus. E antes de voltarmos à palavra, a nossa companheira que nos dirige nessa noite, logo que ela nos apresentou no início da reunião, ela falou a respeito do nosso trabalho que realizamos, os nossos livros publicados, cuja renda é revertida para instituições de caridade. Mas em especial nessa noite nós queremos falar de uma instituição que nós temos ajudado, uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Essa ONG realiza um trabalho na África com crianças órfãs de pai e de mãe, atendendo hoje 7.000 crianças em 17 centros de acolhimento. Moçambique é uma das regiões mais pobres do continente africano, onde há mais de 1 milhão de crianças órfãs. Porque o índice do HIV é muito elevado, os pais morrem muito cedo e as crianças ficam à deriva. E o projeto tem acolhido essas crianças, dando apoio pedagógico, orientação espiritual, alimentação, atendimento médico e dentário por meio das caravanas. E nas nossas palestras, nós temos divulgado para que possamos convidar a todos a participar conosco deste projeto de amor. Há várias maneiras de ajudar. A ONG, ela funciona num sistema de apadrinhamento. Cada criança apadrinhada, ela sai da lista de espera. R$50 mensais e a criança recebe todo o atendimento. Muitas vezes, uma noite, num restaurante, numa pizzaria, nós gastamos R$50. E com R$50 mensais, a criança é alimentada durante todo o mês. Aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais o projeto, logo na saída, na entrada da instituição, nós estamos com um stand montado, com os nossos livros, com os folders da instituição,
Aqueles que quiserem apadrinhar podem preencher a ficha de adesão, nos entregar, ou então entrar no site, fazer pelo site, curtir a página do Facebook, para que outras pessoas possam conhecer. Quanto mais pessoas conhecem o projeto, mais ele se alastra, criando a oportunidade para que outros possam nos ajudar. Vários dos nossos livros, a renda é revertida para essa instituição, mas em especial nesses dias aqui no Espírito Santo, nós estamos divulgando o nosso último livro, que é o Casos e Causos. Este livro foi psicografado por nós, pelo Espírito Irmão X, onde ele conta várias histórias da época de Jesus, dos nossos dias do movimento espírita, trazendo grandes reflexões para que nós possamos realmente seguir a nossa caminhada. São 28 histórias que são neste livro. E os pendrives, o pendrive é um recurso que nós temos para escutar palestras no nosso carro, na nossa casa, otimizando o tempo de estudo. Às vezes no trânsito congestionado, colocamos o pendrive, escutamos uma palestra. Nós temos 4 títulos, mas vamos falar de 2 deles. Um deles é esse vermelhinho, que são as leis morais, 12 palestras das leis que está no Livro dos Espíritos, na 3ª parte. Cada palestra sobre uma lei, são 12 horas de gravação. E este dourado, que é o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças cantadas por Jesus, são 10 horas de gravação, onde nós contamos várias histórias, refletindo também sobre o ensinamento do Mestre. Nosso muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz, hoje e sempre. Uma boa noite a todos nós. Gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso irmão Wellerson por ter vindo aqui e informar que os livros, o pendrive, mais vários outros livros também sobre ou para evangelização infantil estão lá embaixo à disposição para quem quiser dar uma olhadinha.